Vamos alimentar o nosso espírito um pouco. O nosso corpo. Eu me levantei cedo, levantei 6 horas. Ou melhor, hoje eu me levantei tarde, eu levantei 6 horas aproximadamente. Tomamos café, alimentamos o nosso corpo físico. Por mais que venhamos a fazer isso várias vezes o dia, só é o físico. Mas a nossa alma só é alimentada através da palavra de Deus. O único alimento da nossa alma é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Romanos 12, capítulo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo. Aqui, na verdade, fala por esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus ou misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é uma coisa racional? É uma coisa pensada, é uma coisa calculada, é aquilo que você está gozando de plena saúde mental. Você sabe o que é que você está fazendo. Ao ir à igreja, um culto, você é objetivado. Você tem objetivos. Você não vai para a igreja apenas por ir. Você vai porque lá onde você tem liberdade de chorar, lá onde você tem liberdade de agradecer, de se derramar nos pés do Senhor. E eu chego lá, você sabe o que foi fazer. Pouco interessa a roupa das pessoas. Quem será o pregador daquela noite? Para você nada disso é interessante. Para você nada é quem serão as pessoas que irão cantar, que irão pregar. Se tem nome ou não tem nome, quando se tem um objetivo, isso não faz a diferença. Porque ele crê que quando Deus quer falar, ele usa até uma mula como usou para falar com Balaão. E esse é o objetivo, um culto racional. Você chega lá, você se desprende das coisas a fazeres, dos seus problemas, e começa a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus todos os dias. Nós vemos tantas coisas desastrosas, tantas crianças doentes, com microcefalias, tantas crianças jogadas, sofrendo. Os pais sabem que é para o resto da vida até que morra aquele sofrimento. Quando olhamos os presentes de Deus que recebemos, temos motivo para glorificar. E isso é o que nos leva. Paulo fala de um culto racional. Precisamos ser mais gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós só lembramos de cobrar, de pedir, mas esquecemos de agradecer a Deus por tão grandes benefícios. E Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos identificar o que Paulo diz nesse versículo. Lá na época da lei, Deus, para ajudar o homem, tinha umas escalazinhas. Por exemplo, o homem pecava. Então ele pegava, dependendo das condições socioeconômicas dele. Se ele podia levar 2 bois, ele levava 2 bois. Se ele podia levar
um frango, mas se ele não tinha condições nenhuma, não justificava, porque ele podia ir no mato, pegar 2 pombas e levar. Mas certo é que precisava fazer algum tipo de sacrifício. O pecado do homem era coberto, porque ele pegava aquele sacrifício de todo o coração, levava até o sacerdote, e lá ele oferecia a Deus. E ele esperava a questão da fumaça, se a fumaça subisse em direção ao céu, Deus o recebera, se a fumaça se espalhasse, Deus não recebera, dependendo das condições de que. Então, certo é que não justificava, porque, eu não tenho o que apresentar para Deus. Tinha. O cara, aí eu apresento 2 bois, pronto, ele tinha condição. Não, eu apresento um cabrito, ele só podia apresentar um cabrito, ele apresentava, era o sacrifício dele. Mas ele só possa pegar no mato uma pomba que não custa nada, mas era o sacrifício. Certo é que ele precisava fazer algum sacrifício. Ele precisava sacrificar alguma coisa. Bem, Paulo está dizendo que hoje, aquela pessoa que representa, ali você tinha o homem arrependido, você tinha um sacrifício, você tinha um altar e você tinha um sacerdote. Então você pegava a sua pomba, levava até o sacerdote, ele levava até o altar. E lá ele queimava, cortava, espargia o sangue no altar e queimava aquele sacrifício a Deus. E Paulo está dizendo que você hoje é tudo isso. Paulo disse que você é o seu sacerdócio. Você é o próprio sacrifício. Vamos ver o que ele diz? Rogo-vos, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Eu não faço hoje o que eu quero, porque às vezes o que eu quero me afasta de Deus. Mas eu preciso me apresentar a Deus. Paulo diz, o corpo por sacrifício vivo. O nosso sacerdote é Cristo. Ele sabe a nossa intenção, o nosso deitar, o nosso levantar. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que temos ido fazer na igreja? Temos ido porque temos um ídolo lá, um grande pregador que vem pregar hoje. Tem uma cantora famosa, ela é meu ídolo, eu tenho ela em todas as partes de casa. Estamos cheios de ídolo vivo no meio da igreja de Cristo. Poucos são os compromissos com a palavra de Deus. Poucos são aqueles que querem sacrificar-se, baixar a cabeça, para que o Espírito de Deus reaja na sua vida. Então, irmão, lembre-se disso. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O versículo 2 de Romano 12, ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O outro ponto, irmão, é que, infelizmente, nós nos acostumamos com o pecado no meio da igreja. Nós nos acostumamos com a mentira, com o crente que vive de vender produtos pirata no meio da igreja, na porta da igreja. Nós nos acostumamos com isso como se fosse normal. Nos acostumamos com o adultério, com a fornicação, com o divórcio no meio da igreja. Paulo diz para não nos conformar, mas nós nos conformamos. Nós nos conformamos, irmão, com a sensualidade. As mulheres vestem as roupas cobrindo os pés, mas ligada que mostra todas as curvas do seu corpo. Nós nos conformamos com isso. O decote mostrando tudo, ainda diz que são cristãos. Nós nos conformamos. Se veste muito bem às vezes na igreja, mas na praia está nua. Mas nós nos conformamos com isso.
E se for falar isso hoje, alguém já disse muitas vezes que eu sou careta. Maravilha. Eu prefiro ser chamado de careta seguindo a palavra de Deus, do que me conformar com este mundo apodrecido, se decompondo. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Preciso compreender que este mundo está fedendo as narinas de Deus. Preciso compreender que temos que ser diferente. Eu preciso transformar a minha vida. Depois que eu transformar a minha vida, aí sim, toda renovação, ela tem que começar por mim. Ela precisa começar por mim. O meu exemplo, eu preciso fazer isso, nós precisamos fazer isso. Toda mudança, ela começa de dentro para fora. Não existe mudança espiritual de fora para dentro. Ela nasce lá dentro. E começa a ganhar proporções como que fosse uma onda de rádio que cresce, que sai, atingindo todos os espaços, apesar de ser invisível. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Como transformar? Pela renovação da vossa mente, pelo vosso entendimento. Paulo fala, observe, pela renovação. O que é renovar? É tornar novo aquilo que já foi novo. Paulo está dizendo aqui, que é para atual, que muita gente começaram com a mente santa, maravilhosa, viviam a palavra de Deus na íntegra. Paulo está dizendo, mas que hoje essas pessoas já não são mais as mesmas. Hoje essas pessoas morreram, estão com a mente poluída, contaminada, e já não é mais pecado. O pecado que era antes, para eles agora não é normal. Paulo está perguntando para a renovação do vosso entendimento. Isso é, tornar novo novamente. Você que pregava contra certas coisas que era pecado, que hoje acha que não é mais pecado. Você precisa renovar a sua posição anterior, porque é pecado sim. Você que acreditava naquilo que era pecado, que hoje não acredita mais, Paulo, deixa eu dizer, eu vou ler o versículo novamente para você. Vamos identificar alguns pontos no versículo 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação. Você precisa mudar, você precisa renovar. Você precisa acreditar que a Bíblia, que tudo que está escrito na Bíblia é real. Paulo está mandando você renovar. Renovar é tornar novo aquilo que um dia foi novo. Voltar aos primórdios do Evangelho, de quando você aceitar a palavra de Deus. E agora tudo aquilo que você acha que não é mais. Então, renovai-vos pela renovação do vosso entendimento. É o que Paulo está dizendo. Para que experimentei qual seja a boa, agradável vontade e perfeita vontade de Deus. Então, Romanos capítulo 2, versículo 2. Paulo está mandando a você fazer uma reflexão. Paulo está mandando você fazer uma retrospectiva. E ver como foi que você começou no Evangelho lá atrás. As coisas que você cria o que era pecado. E como o mundo foi inundando a sua mente como as planícies de um grande rio. Que as águas vão chegando lentamente, sem barulho, e vão subindo, e depois toda aquela margem está inundada. E foi o que aconteceu com você. O mundo te enamorou. O mundo te enganou. O mundo te envolveu de tal maneira que você acha que aquelas coisas não é mais, você achava que era pecado, não é mais. É porque você era principiante, era neófito na fé. Nada disso. Naquele tempo você estava na direção de Deus. E hoje você está inundado por este mundo de pecado, de engano, de ilusão. E a palavra de Deus para você transformai, né? Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com esse século. Está aberta
mas transformai pela renovação do vosso entendimento.